Boa noite, sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a presença de todos. É uma alegria gigante aqui para nós, mais um encontro do Clube de Adorim. Quanta coisa boa nós lemos aqui em 2021. E eu acho que não teria melhor forma para fechar esse clube, né, que começou com o Grande Sertão Veredas e terminou com Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. É um livraço, né? A gente vai falar sobre ele hoje. Eu estou muito feliz porque tem aqui ex-aluno, tem ex-aluno do ensino médio, né, Isa? A Isa foi minha aluna lá no Cefet, tem amigos, tem ex-alunos de letras, tem professores, né, a turma aí da pedagogia. E hoje é um encontro especial também, porque está esse queridíssimo aqui, Lucas Magalhães. Quando a gente foi montar o encontro de hoje, foi a primeira pessoa que me veio na cabeça, né? Porque o Lucas, eu falo que a gente é irmão de alma, assim, porque aquilo que ninguém gosta, as músicas que ninguém gosta, tá eu e o Lucas conversando, às vezes de madrugada, ouvindo, olha essa música, escuta essa música, aí fica bêbado, não pode falar que fica bêbado, fica feliz, né? Alegre, recita poema, olha esse poema. Então, assim, é um grande presente, assim, que é, a gente tem aqui em Varginha, né? E é amigo famoso, gente, aparece no jornal, né? A gente fica lá assim da Não, não, IPTV, não, toda não, vez que ele não, não, aparece, não, eu não, falo não. para minha mãe, eu falo assim, mãe, é meu amigo. Então, a pessoa que a gente tem maior Tô orgulho fora. de estar aqui hoje. Mas o Lucas não está aqui só porque ele é queridíssimo e só porque ele é famoso. Ele está aqui porque ele é um grande leitor do Gabriel Garcia Marques, né? Se a gente estivesse bêbado, acho que a gente ia falar em espanhol, né, Lucas? Porque a É, gente sim, tenta usar pressuposto. a língua do Gabo. Bom, pessoal, mas o Clube de Adorim é isso. A gente nem conta que ele nasceu dentro de um centro universitário, porque aqui a gente gosta de se sentir em casa, a gente não gosta de se sentir acadêmico. A gente conta mesmo, né, Isa? Olha, não consegui terminar, será que eu vou conseguir terminar? Aqui é o momento de trazer suas impressões, né? E a outra Isa, né, a Isabela, estava aqui falando assim: será que vai ter muito spoiler? Porque eu ainda não terminei e quero terminar. Ô, Isa, tem uma certeza que a gente tem quando saímos de um encontro do Clube de Adorim. A gente sai querendo ler mesmo a obra. Então, até quem não leu sai com vontade de ler. Então, pessoal, sejam bem-vindos, sintam-se muito acolhidos. Só para passar alguns recadinhos, esse é o encontro do Clube de Adorim. O clube já existe há alguns anos. O nosso único objetivo é divulgar a leitura, incentivar a leitura. Então, se você tem um amigo, um colega, convide para o clube, né? A gente também tem um Instagram, que é Clube de Adorim. Lá nós divulgamos várias atividades, né? Também temos o site do clube. É isso, o clube é isso, é só chegar, se sentir muito acolhido, à vontade. Vocês podem participar com ou sem câmera, pelo chat ou pelo microfone, né? Sintam-se muito à vontade. Na hora que tiver faltando alguns minutinhos para a gente finalizar, eu vou passar uma lista de presença, porque a gente tem alunos aqui que querem, né, horas complementares, isso também é importante para quem está no ensino superior. E eu vou passar também, nesse formulário de presença, eu vou pedir sugestões para vocês do próximo encontro, né, do próximo ano, que ideias vocês trazem aí para o clube. E todo final de ano a gente faz um amigo oculto literário, né, que só pode dar livro. Então, eu vou também passar uma listinha perguntando se vocês querem que tenha amigo oculto literário esse ano, né? O que vocês querem? Então vamos ser aqui bem democráticos nesse fechamento. E no mais é agradecer mesmo o envolvimento de todo mundo, a equipe de curadoria, né? Tainá, Isadora, Gustavo e todos os envolvidos que estão sempre aqui conosco. Lucas, agradecimento gigante a você por ter aceito o convite. E a gente vai fazer o seguinte: a dinâmica vai ser Gustavo vai começar fazendo uma sinopse. Bem sinopse, viu, Gustavo? Sem muito spoiler.
Eu falo que literatura a gente não tem que ligar muito para spoiler, não. A gente tem que ir curtindo o percurso, mesmo que já saibamos a chegada. Mas a gente vai fazer uma sinopse aí para quem ainda não leu. Depois eu passo para o Lucas falar um pouquinho do Gabriel Garcia Marques, que é essa figura maravilhosa, né? E o Lucas tem tudo a ver com ele, porque o Gabo era jornalista também, né? E eu acho que vai ser uma fala perfeita aí. E depois nós vamos começar a trazer as nossas impressões, os trechos que nós mais amamos e tudo mais. Então, sintam-se acolhidos. Gustavo, com você. Boa noite, gente. Boa noite, obrigado, Karina. Bom, eu não tenho exatamente a memória mais recente desse livro também, porque eu li ele no ano passado, mas eu dei uma revivida aí nessas últimas semanas para a gente trazer para o clube. Então, nem se eu quisesse eu poderia dar todos os spoilers, porque eu provavelmente não lembro de todos. Mas eu vou trazer então aqui um pouquinho desse breve resumo, misturado com um pouco das minhas impressões também, para a gente já iniciar esse papo aí sobre o livro. Bom, 100 Anos de Solidão narra, em um plano geral, a história dessa cidade fictícia, né, de Macondo, com a ascensão e a queda dos fundadores dessa cidade, aldeia, vila, né, que é a família Buendia, que, de certa forma, essa história ela dramatiza, né, um pouco da própria história da Colômbia, né, do país, do Gabriel Garcia Marques, através de dois eventos que são mais principais assim na própria infância do autor, né, que é a Guerra dos Mil Dias, que o vô dele era um veterano dessa guerra, e o massacre dos trabalhadores bananeiros de Ciénaga, que ele inclusive retrata na história do livro. Então, esses dois eventos, eles trazem um certo tom dessa história da Colômbia em meio à obra e dá um direcionamento desse contato também da própria vida do Gabriel Garcia Marques com 100 anos de solidão, né? Bom, a história ela gira em torno da genealogia da família Buendia, né? A gente acompanha 6, 7 gerações, né, quase ali da família, então é uma infinidade de personagens, né? Mas alguns pontos se destacam e criam um ponto em comum mesmo, né? Em toda a história, que é principalmente o sentimento que já vem ilustrado, né, no título, que é a própria solidão, né? A vila de Macondo ela é fundada pelo José Arcádio Buendia, que passou aí 26 meses, né, liderando uma travessia da serra em busca de uma saída para o mar que não dá em nada, e para ele não fazer um caminho de volta, ele finca o pé ali, funda esse povoado de Macondo, que, para ter uma descrição para vocês, né, do que é Macondo, é aquela aldeia mais arrumada e laboriosa que qualquer outra que seus habitantes tivessem conhecido. Era de verdade uma aldeia feliz, onde ninguém tinha mais de 30 anos e onde ninguém tinha morrido. Então, José Arcádio, ele funda Macondo, ele se casa com a prima, que é a Úrsula Iguarã, que é a espinha dorsal dessa família Buendia, né? Não só da família, mas do romance inteiro, porque ela acompanha todas essas gerações de família que englobam, né, os séculos aí da família Buendia, e vai acompanhando aí o nascimento de filhos, netos, bisnetos, tataranetos, todos marcados por um elemento em comum, que é essa solidão, que se estende até o final da história, né? Todos os personagens são acompanhados por esse sentimento, não só por Macondo ser uma ilha, né, uma vila, né, uma aldeia isolada do mundo geograficamente. Tem isso também, Macondo é isolada. Então já tem esse tom da solidão, mas pelo próprio estado de espírito, né, dos personagens, que caracteriza esse passar do tempo, né, entre gerações de Arcádios, de Aurelianos, né, que se envolvem aí em diversas revoluções, invenções tecnológicas, em amores, em corrupções. A história da família Buendia, com todos esses marcos, é uma, de certa forma,
é uma representação da identidade da própria América Latina, né, que o Gabriel Garcia Marques trouxe nesse livro, usando como instrumento narrativo o realismo mágico, né, que talvez seja um fator para a Valquíria, por exemplo, falar que está tendo dificuldade em compreender, né, às vezes a forma que o autor retrata, traz um pouco desse gênero literário que é o realismo mágico que ficou marcado, né, com 100 anos de solidão e que traz tantas outras histórias da América Latina. Essa história da família Buendia, né, ela traz como um destaque para o autor. Eu não vou trazer aqui a parte final do livro, não, porque vou tentar evitar esse spoilerzinho, esses spoilers do final. Mas só para trazer assim, uma marca mesmo do que é 100 anos de solidão, né, do que retrata 100 anos de solidão enquanto obra-prima, né, do Gabriel Garcia Marques, que ele tem um trabalho muito único de tratar tudo aquilo que é extraordinário, que é fantasioso, que é mágico, de uma forma natural, né? De uma forma cotidiana, de uma forma rotineira, de uma forma simples. Em 100 anos de solidão, a mágica, o fantástico, ele não é um elemento de ascensão, de poder, é algo mundano, é algo que tá relegado ali aos cidadãos mais comuns, né, de Macondo, por exemplo. Então, dessa maneira, né, trazendo essa relação da família Buendia vivendo eras de revoluções, de golpes de Estado, de corrupções. O Gabriel Garcia Marques ele apresenta para a gente uma família repleta de personagens ali que vivem, que lutam pelas suas causas perdidas, né, vamos dizer assim, que se assemelha muito com esse espírito da América Latina, né, que ele tão bem retratou e que ele trouxe também muito num discurso que ele trouxe, né, quando ele recebeu um prêmio Nobel de Literatura por esse livro, falando sobre como a América Latina é esse continente da solidão, né? A história dos países da América Latina são histórias de solidão em um âmbito geral, né? Então, enfim, essa relação que eu queria trazer um pouquinho no meio desse resumo aí, e peço para que vocês complementem os meus esquecidos desse último ano. Obrigada, Gustavo, fazer essa resenha aí para nós, né? Eu sempre falo nas aulas de literatura que quando a gente avança assim quando a gente passa a ser um leitor mais crítico, a gente fica mais preocupado com a forma do que com o conteúdo, né? Pouco importa se é uma cena cotidiana, se é uma história de amor, se é a literatura é sempre a forma como esse enredo é contado, né? E a gente tem Guimarães Rosa com grandes histórias, mas com uma forma de contar, às vezes, que pode, no primeiro momento, parecer difícil. A gente tem um Graciliano Ramos, que tem uma forma maravilhosa de contar histórias que, às vezes, nem são tão, à primeira vista, tão, assim, geniais, né? Mas quando a gente chega no Gabriel Garcia Marques, parece que ele encontrou a fórmula perfeita de forma e conteúdo. Porque ele consegue fazer a história ser envolvente e consegue fazer isso de contexto de uma beleza, e falando palavrão, né? E mandando carajo, como ele joga lá no texto, né? Do jeito dele, na simplicidade dele. Se você ainda não teve curiosidade, entra aí no YouTube, olha esse homem dando entrevista, sentado na soleira da porta, né? Eu acho que parece muito com essa coisa. A gente se reconhece nele. E eu falo sempre que o Brasil, às vezes, a gente tem tanto problema de se reconhecer enquanto latino-americano, né? Por umas N fatores. Mas quando a gente olha um texto dele, sabe que eu fiquei pensando muito? A minha mãe estava aí online, mas eu acho que ela saiu.
eu fiquei pensando muito na personagem Rebeca, que fica enfiando o dedo na parede comendo terra, porque a irmã da minha mãe, uma tia que eu não conheci, morreu criança. Toda vez que eu pergunto para minha mãe ou para alguma tia minha, eu falo assim, do que ela morreu? Ah, ela morreu porque ela enfiava o dedo na parede e comia terra. Então, essa coisa, né, que a gente vai falar um pouquinho do realismo mágico, dessas histórias que se mesclam com as nossas próprias memórias, né, de parecer que é fantástico, mas é um realismo. Tem um realismo ali, né? Então, ele consegue essa maestria de fazer um conteúdo de uma forma perfeita. Não à toa, o Gabo dava cursos de escrita, né? Ele dava cursos, eu já vi uma brasileira que fez um curso com ele, né? Como que a gente pode contar boas histórias? E para falar um pouquinho desse autor que é incrível, maravilhoso, né? Aí eu passo agora para o Lucas, que é o nosso convidado, e mais uma vez agradeço aí a sua presença, Lucas. Oi, gente, boa noite. Tá tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo. Então, estou um pouco nervoso, tá, Karina? Vou tentar. Pode parar. Vou tentar. Assim, primeiro, obrigado, viu, gente, pelo espaço. Vou tentar não me alongar muito. Pô, só uma noite de prazer, né? Assim, literalmente, porque falar de Gabriel Garcia Marques, poxa vida, sei lá, é falar um pouco daquilo com que eu me identifico, né? Muito profundamente. Então, assim, o Gustavo resumiu bem algumas interferências sociais, históricas, pelas quais o 100 anos de solidão ele foi constituído. Mas eu queria só dar um toque. O 100 anos de solidão não foi o livro pelo qual Garcia Marques ganhou o Nobel de Literatura. Ele ganhou o Nobel de Literatura em 1982 por conta de 5 obras. Então, é o conjunto da obra a partir de 1951. E aí eu vou começar a contar um pouquinho assim do que eu sei, porque assim, além de leitor do Gabo, né, além de fã, eu sou assim, eu gosto de ler sobre ele, sobre o Garcia Marques. E eu vou tentar assim, já feitas essas ressalvas que o Gustavo trouxe, muito bacanas, assim, é isso mesmo. Não, historicamente, o Garcia Marques não bebeu apenas desses dois eventos, a Guerra dos Mil Dias e o Massacre dos Trabalhadores Bananeiros em 1928. Ele também bebeu de uma fonte histórica das lutas políticas do século XIX, especialmente de 18 e 19, da Colômbia e início do século XX. Então, a Colômbia é, de fato, um lugar de conflitos. E o massacre dos bananeiros, que é retratado no livro, né? Ele aconteceu em Aracataca, que é um distrito, é como se fosse a Flora, quem conhece a Flora aqui em Varginha, aqui em Três Corações. Gabriel Garcia Marques nasceu num distrito, assim, na zona rural, um lugar muito pequeno, Aracataca. Então, assim, esse massacre aconteceu ali porque, rapidamente, assim, como eu sou historiador, eu tenho que trazer só um dadozinho assim, para incrementar. Os bananeiros estavam revoltados com as condições de trabalho, porque o capital estrangeiro ganhava espaço ali dentro, eles exploravam ali aquelas terras, especialmente as companhias britânicas e dos Estados Unidos. Então, eles ficavam revoltados porque o governo colombiano, que durante muito tempo, até hoje, é um governo de direita, um governo que às vezes namorou muito com o entreguismo, acabou dando condições especiais para os estrangeiros em detrimento dos próprios colombianos. Por isso a Colômbia é um território de conflito. E é desse conflito que o Gabriel Garcia Marques tira toda a sua magia para o realismo mágico, né? Tem uns autores, alguns críticos do Gabo, que chamam 100 Anos de Solidão de uma epifania. Tamanha foi a força com que essa inspiração atingiu Garcia Marques. E um dos biógrafos que eu li do Gabo, Eric Nepomuceno, tem um outro famoso também dele, chamado Gerard Martin. Eles têm umas passagens em comuns, assim, eles vão contando as histórias. Por exemplo, em 1965, quem era Gabriel Garcia Marques? Ninguém. Era um desconhecido. Ele tinha sido correspondente de algumas revistas colombianas em Nova York, na França, em alguns outros países, mas ele abandonou Nova York para morar na cidade do México, e lá ele se tornou roteirista.
ele namorou também um pouco, ele trafegou pela propaganda e publicidade, estava ganhando dinheiro com isso. Roteiro para televisão, para o cinema, roteiro para comercial. Então ele estava nessa vida, ganhava o dinheiro dele ali, vivia com os 2 filhos e com a mulher dele, Mercedes Barcha. Só que ele estava extremamente infeliz. Ele já tinha escrito Ninguém Escreve ao Coronel, que é o livro que ele mais gostou de escrever, foi de 1955. Esse livro é sobre o avô dele, o Gustavo falou muito bem, que é veterano da Guerra dos 1000 Dias. É um livro que não faz muito tempo que Ninguém Escreve ao Coronel. O coronel é o avô dele que vive inteira esperando uma pensão de guerra, que simplesmente não chegou. Em espanhol, né? Nadie escribe al coronel. E ele já tinha escrito um outro livro famoso, Relatos de um Náufrago, que eu adquiri faz pouco tempo, mas eu li faz uns 10 anos. Eu tinha lido de uma pessoa que me emprestou, eu estava passando na livraria do shopping, encontrei por R$5. Eu falei, é uma obra que realmente eu preciso ter. Relatos de um Náufrago vem da época que o Gabriel Garcia Marques escrevia para os jornais. Só contar um detalhe da vida dele, assim, que é interessante. Ele chegou a um ponto ser tão famoso como jornalista, né, de jornal impresso, que as pessoas relatavam mesmo, em 1950, que compravam um jornal onde ele trabalhava em Bogotá por causa das reportagens dele. Então, mesmo que não fosse uma reportagem muito nova, que outros órgãos de imprensa já tinham dado, as pessoas compravam porque queriam ver como é que o Gabriel Garcia Marques relatava aqueles fatos, aquelas notícias. Então, é só uma curiosidade jornalística, né? Já que me compete essa função, muito bem destacada pela nossa amiga Karina. Ô, Lucas, só te interromper rapidinho, a gente tem um quadro no Instagram que são fofocas literárias, aquilo que ninguém conta, sabe? Quem traía com quem que fazia, né? Então, se tiver bastante fofoca dele aí, pode contar, a gente adora esses bastidores. Vou contar algumas. Eu vou contar alguns bastidores, mas eu vou deixar vocês curiosos, porque existem essas 2 biografias do Gabriel Garcia Marques que vale a pena ler. Por que vale a pena ler? Porque Garcia Marques é um escritor antes e depois de Cem Anos de Solidão. E vou explicar isso para frente um pouquinho, por que aconteceu isso com ele. Mas eu quero trazer um pouco esse bastidor, assim, que me toca muito. Ele estava morando na Cidade do México, tinha 2 filhos, e a esposa, né, morava numa casa bacana, ele era bem conhecido no meio intelectual também, da Cidade do México e tal, mas era uma pessoa desconhecida do grande público. Num belo fim de semana, ele resolveu passar umas férias em Acapulco, o Acapulco lá da Vila do Chaves, né, aquela mesma. E, segundo o Eric Nepomuceno, que é um dos biógrafos, que eu mais gosto de ter lido, ele diz o seguinte, ele estava num Opala vermelho, dirigindo lá numa rodovia muito grande, né, e demorando a viagem, ele começou a pensar no rascunho de 100 anos de solidão, no que seria 100 anos de solidão. Que para o Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão é uma síntese, como o Gustavo falou, é uma síntese, só que não é uma síntese histórica, nem sociológica, é um prisma. O que é um prisma? É uma forma de ver a América Latina, é um jeito de ver. Tanto é que esse jeito ficou tão famoso que em muitas universidades da América do Sul se combate o que chamou-se de macondismo, que é o jeito de ver a América do Sul apenas com a visão de Macondo. Então, tamanha foi a força dessa publicação que invadiu os círculos acadêmicos mais elevados aqui da América do Sul, especialmente das universidades do Chile, da Argentina, da Colômbia, no Brasil um pouco apenas, acho que só na USP há uma discussão mais próxima disso, também na Bolívia, porque as pessoas começaram, historiadores, sociólogos, antropólogos, começaram a relatar, descrever a América Latina com o olhar do Gabriel Garcia Marques. Então, os sociólogos começaram a combater o tal do macondismo. Mas vamos voltar lá para o Opala. Estava lá dirigindo o seu Opala, teve essa tal de epifania, simplesmente virou para a mulher dele e falou assim, vamos voltar para casa. E voltaram para casa. Obviamente, acho que o quebra-pau dentro do carro foi enorme, né? Voltaram para casa e ele se sentou num canto da sala de jantar e ele colocou uns tapumes bem no cantinho da sala e escreveu assim, os seguintes dizeres. La cueva de la mafia.
A Caverna da Máfia. E ali ele planejou ficar 8 meses escrevendo. Então ele abandonou os empregos que ele tinha 2 empregos, pegou $5 mil, entregou na mão da esposa para que ela fizesse os pagamentos das despesas. E esses 8 meses viraram 14 meses, e esses 14 meses viraram 18 meses. E ele escreveu todos os dias. Esse é o relato de Eric Nepomuceno. Já o Gerard Martin tem um outro relato, porque assim, o Garcia Marques também é produtor de mitos, né? Então, diz que ele não escreveu o tempo todo, diz que ele parava, revisava, que a mulher dele sustentou a casa não só com o dinheiro dele, mas com o dinheiro dela. Enfim, foi uma luta. Finalmente, 100 anos de solidão fica pronto numa sexta-feira, e ele já estava em contato com a editora, chama-se Editorial Sudamericana. Eu tenho uma versão em espanhol dos 100 anos de solidão, que é dessa editora. Esse meu livro aqui, só para vocês terem uma ideia, é a 125ª edição de 100 anos de solidão, lançado em 2006. Imagina quantas edições já existem até hoje, né? O que ele fez? Ele pegou aquele calhamaço gigantesco e foi para o correio, né, para enviar. Chegando no correio, né, o correio pesou aquele calhamaço e deu $83 o custo do envio para Buenos Aires, onde fica a sede da Editorial Sudamericana. E a Mercedes disse assim para ele: olha, só tem $52. Então eles pegaram a segunda parte, não pegaram a primeira, mas foi um equívoco do Garcia Marques. Ele tinha que ter pegado a primeira, ele pegou a segunda, repartiu o calhamaço em 2, pegou a segunda e mandou para Buenos Aires com o compromisso de, na segunda-feira, mandar a primeira parte. Vejam só. Só que cadê o dinheiro? Não tinha. Aí foram para casa, venderam o carro, venderam outras coisas, porque também não tinha dinheiro para mais nada. Arrumaram lá os tais dólares, penhoraram as joias. Porque, assim, desses 18 meses, Garcia Marques saiu com 9 meses de aluguel atrasado, 4 meses de açougue atrasado, segundo os biógrafos, né? Então ele estava assim, estava no talo mesmo, não tinha de onde tirar grana, para nada. Então, assim, e aí, com esses penhores todos, dizem, o Gerard diz que eles penhoraram até o secador de cabelo da Mercedes, assim. Até, assim, coisas básicas, eletrodomésticos da casa, tudo, venderam tudo. Os amigos ajudaram o Garcia Marques, porque ele estava fudido. Desculpa a expressão, não sei se pode falar isso aqui, Karina, pode? Então ele estava fudido pra caralho, assim, não tinha dinheiro. Então essa é um bastidor assim, de 100 anos de solidão, que a gente fica glamourizando muito a obra, e ela é digna desse glamour todo, mas Garcia Marques não era ninguém quando começou a escrever ela. Por quê? Apesar de ter escrito, como eu disse, né, Ninguém Escreve ao Coronel e Relatos de um Náufrago, e tem mais uns outros 2, ele era muito elogiado, mas esses 2 livros do Garcia Marques, que são os principais antes de 100 anos de solidão, eles foram um fracasso de venda, não venderam nada. Em compensação, veja, 8 mil cópias foi a tiragem inicial de 100 anos de solidão. 8 mil cópias. Elas esgotaram em 2 semanas. Nos 2 primeiros anos, vendeu 600 mil cópias. E ele chegou a 2 milhões de cópias no terceiro ano. E, em 1982, quando ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, já tinha 25 milhões de cópias vendidas. Esse livro catapultou o Garcia Marques nos círculos mais elevados da intelectualidade latino-americana. E ele chamou a atenção das pessoas, da literatura universal, para a América do Sul, não só apenas para a Colômbia, porque o resgate de Garcia Marques é profundo. Macondo é assim, não é bem a síntese apenas. Macondo é a íris dos olhos dessa América Latina. É a expressão mais identitária, porque a gente é filho de um conflito. Nós somos filhos de um conflito, né? Eu gosto muito daquele autor, também historiador, que me fascina muito, Eduardo Galeano. Se alguém tiver curiosidade, deve ter tido algum contato com ele, especialmente nos cursinhos pré-vestibulares, né? Ele foi muito estudado antigamente, especialmente na década de 90, década dos anos 2000. Ele falava o seguinte: a América Latina ela foi
mordida pela Europa e nós ainda sangramos mordida. Então, assim, não trata. Assim, eu né, para dar conselho, sou apenas um fã que estuda. Né? Não tratem 100 anos de solidão como uma coisa. É a história de muito sangue, de muita dor, de muita luta, de muita natureza. É essa natureza que ele gosta de retratar, é profunda. Agora, um pouquinho. Muito, desculpa, tá, gente? Assim, eu falo muito entusiasmadamente, porque é um livro que realmente mexe muito comigo. Eu ganhei esse livro e essa é uma edição da editora de 1975. Esse livro, me lembro como se fosse hoje. Eu trabalhava numa farmácia em Nepomuceno, porque eu sou nepomuceno, e uma farmacêutica entrou segurando esse livro. Eu pensei que era uma Bíblia. Aí ela me explicou que livro era esse, e depois eu ganhei esse livro. Só que eu ganhei esse livro em 1999 e eu só fui ler mesmo em 2008. Eu estava no segundo ano de faculdade, eu acho. É isso mesmo, 2008. E depois que eu terminei de ler, eu criei em homenagem ao Garcia Marques e em homenagem a 100 anos de solidão. E nesse blog eu comentava coisas sobre o livro, eu escrevia coisas sobre outros livros do Garcia Marques que eu estava lendo, falava um pouco sobre outras coisas de literatura. Esse blog chamava-se Vila Macondo, estava no WordPress. Mas depois de muito tempo o WordPress começou a me cobrar e ficou meio caro, aí eu desanimei e não segui. Mas assim, eu quero dizer o seguinte, é um livro que me perseguiu. Depois que eu ganhei esse livro, eu me mudei de cidade várias vezes, sempre estava ali comigo, né? Próximo de mim. E um dia eu abri e me lembro perfeitamente bem assim das sensações, como a Karina disse mesmo, eu lia certos trechos de Garcia Marques e eu falava, gente, como é que pode alguém conseguir escrever esse tipo de período, né? Esse período gramatical, como é que ele pode juntar essas palavras tão perfeitamente harmônicas e causar sensações assim tão naturais em mim? Como é que ele pode ser esse autor que transpira esse sentimento, esse espírito, né? Esse espírito muito nosso, né? A gente brasileiro, a gente não é muito integrado por conta da língua e da cultura à América do Sul, mas a gente também somos, né, pessoas que vivemos esse macondismo, né? Esse macondismo. Então, assim, me tocou muito, e agora já vou finalizar aqui essa minha fala, para não falar na cabeça de vocês o dia inteiro, a noite toda, mas me tocou muito o discurso de Garcia Marques no Prêmio Nobel de Literatura, em 82, eu tinha 1 ano de idade. Ele justamente quis chamar a atenção de todo mundo, né, na Suécia, sobretudo, os olhos estavam voltados para ele, né, e ele quis chamar a atenção para esse nosso continente, né, abocanhado pela Europa, abocanhado, né, pelos países dominantes, pela industrialização, né? E ele disse assim, apesar de tudo isso, da opressão, do abandono, do saque, nós respondemos com vida. Nem as enchentes, nem a fome, nem as pragas, nem os cataclismos, nem as eternas guerras conseguirão subjugar o persistente valor que a vida tem sobre a morte. Então, assim, o sul-americano responde com vida. Então, acho que o convite de 100 anos de solidão e de toda a obra de Garcia Marques respondamos com vida quando a morte nos bater a porta, quando a opressão nos bater a porta, opressão política, opressão social, opressão afetiva. Respondamos com vida, porque a vida gera vida. Acho que a resposta de Garcia Marques é essa. A poesia dele, né? Porque é uma prosa, lógico, ele não é um poeta, mas há uma poesia nesses versos, e esses versos chamam para a vida. Estou exagerando muito, Karina? Acho que é isso, né? Eu estou muito dramático. Não, tá lindo. Nossa, uma aula. Pode exagerar bastante. Assim, eu tenho um pôster do Garcia, assim, eu sou fã mesmo. Eu sou um grande fã de Garcia Marques, assim, e eu tenho alguns livros que eu não li ainda, sabe, dele, mas está aqui o próximo que eu não li, que é sobre o caudilismo. É uma outra vertente que está estendida
em 100 Anos de Solidão, que é o caudilismo, né? Esses heróis caudilhos, essa briga de poder. O Gustavo falou da Guerra dos Mil Dias. A Guerra dos Mil Dias foi um grandíssimo morticínio que a Colômbia viveu por conta de uma guerra entre conservadores e liberais. Olha só, sim, conservadores e liberais algum dia já estiveram em lados opostos, viu, gente? Algum dia, em algum lugar, já estiveram de lados opostos. E ele fala muito disso nesse livro aqui, ó, que eu ainda não li, mas eu vou ler, O General em Seu Labirinto, que é um livro fantástico. Eu não vou falar sobre quem ele é uma figura aqui da América Latina, importante, especialmente para Venezuela, Colômbia, Peru. E a gente deixa para a próxima, um dia que a gente quiser conversar um pouco sobre história, a gente também pode falar. Mas desculpa, tá, gente? É um tema que me empolga. Lucas, obrigada. Nossa, e eu sempre falo isso, né, para os alunos de licenciatura. O leitor é contagiante, porque a sua empolgação contagia, dá vontade assim, vamos fazer um clube só do Gabo, né? Vamos ler tudo, obras completas. Pode me chamar, eu vou participar. Eu vou participar mais quieto, eu prometo. Mas, assim, muito, né? Muito obrigada mesmo pelas suas colocações, né? E eu vou até deixar aberto aí para o pessoal, se quiser aproveitar, fazer alguma pergunta para o Lucas. E também já abrir para os leitores. A gente está aqui também com a Zélia, que é uma grande fã do Gabriel. Se você também quiser colocar alguma coisa, Zélia, fica à vontade. O William também, né? O Will está lá em Santos, nosso querido aí participante. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, podem ficar à vontade. A Zélia levantou a mão aí. Vamos lá, Zélia. Saudade de você, Zélia. Saudade, Karina. Tudo bem? Tudo bem. Karina, Cris, que saudade de você, gente. Assim, eu conheci as duas, né? A Karina, a gente se conheceu pelo curso de letras, né? Foi minha professora lá. E engraçado, Karina, porque eu sigo o seu Instagram, né? E você sempre fala do clube de Adorim, e assim, no início era um clube em Varginha, então para mim era inviável participar, né? Que eu sou de Lavras, agora eu moro em Formiga. Mas depois, quando ele ficou online, eu sempre falava, não, eu vou participar, eu gosto muito de ler, né? Mas sempre acontecia alguma coisa, né? Engraçado que eu queria muito participar do encontro do Torturado, só que eu tive um problema com o Torturado que foi assim, todo mundo falava tanto do livro que eu ficava com medo do tanto de expectativa que eu criava, e aí eu deixei para ler um mês depois do clube de vocês e falei, eu devia ter participado com eles. Mas assim, eu sou muito fã do Gabo, ele é um dos meus autores favoritos. E, na verdade, foi o Gabo que me apresentou o realismo mágico, né? O realismo fantástico. Eu nunca tinha lido nada do gênero e virou o meu gênero de coração. Eu sou apaixonada, eu gosto de tudo de realismo mágico. E eu sempre lembro também, porque a primeira vez que me apareceu a possibilidade de ler o 100 Anos de Solidão foi no curso de letras, num PIC, que eu acho que era para a gente fazer uma análise, né, sobre uma obra literária que virou um filme, alguma coisa assim, e até a Olga, na época, falou, gente, vamos ler 100 Anos de Solidão. Eu falei, gente, mas dizem que é tão difícil. E a gente não leu. E aí, anos depois, quando eu li, eu falei, nossa, a gente devia ter lido esse livro naquela época, né? E aí, eu sempre tenho um problema com releituras, né? Porque eu acho que a vida é muito curta para ler todos os livros que a gente quer ler. E assim, quando, né, apareceu que o clube de vocês ia discutir o 100 Anos de Solidão, e eu sempre fiquei com essa, nossa, eu quero reler 100 Anos de Solidão, porque ele é o livro favorito da minha vida mesmo. Aí eu falei, nossa, mas eu vou reler, nossa, mas eu tinha outras coisas que eu tinha que ler, mas falei, não, mas eu vou reler, porque eu sempre falo que vou reler e eu preciso de uma oportunidade, eu acho que a oportunidade chegou. E assim, que bom, né, que isso aconteceu, porque, nossa, ler 100 Anos de Solidão, engraçado que eu terminei a leitura no domingo, a releitura, né, no domingo passado, e no domingo mesmo me apareceu
uma reportagem, né, no Instagram do nada, da BBC, sobre 100 anos de solidão, né, das coincidências aí. E aí, quem escreveu a reportagem falava que releu 30 vezes. E na época eu pensei, nossa, te entendo, porque dá vontade de reler milhares de vezes, porque ele é genial, né? É cheio de detalhes geniais. Eu lembrava de algumas coisas, mas é tanta coisa que a gente vai perdendo, né, ao longo do tempo. E dá vontade, assim, de anotar todos esses detalhes e tudo que acontece com todos os personagens, porque a gente fica pensando como que o Gabo chegou a tudo isso, né? E é engraçado que, assim, aí a gente vai descobrindo algumas coisas, por exemplo, nessa releitura, uma coisa que ficou interessante para mim, como foi o primeiro livro que eu li dele, depois eu li outros, é a questão da intertextualidade, né? Então, por exemplo, ele menciona, bem no início do livro, né, o caso da Cândida Erendira, né, que é aquela menina que adormeceu e aí a casa estava com velas, pegou fogo e a avó dela a fez se prostituir para poder pagar, né, a casa. E aí, assim, da primeira vez eu nem me atentei para isso, e dessa vez eu falei, nossa, é mesmo, e depois eu fui ler que isso apareceu no 100 Anos de Solidão, e como deu uma repercussão muito grande, então o Gabo resolveu escrever o conto da Cândida Erendira, né, que é Eu até o tenho nome esse de um dos livro. livros dele. E a questão do Ninguém Escreve ao Coronel... de contos, né? Acho que chama Incrível História de Cândida Aqui, ó. Erendira e Outros Contos. A Eu também. incrível e triste história da Cândida Erendira e sua avó desalmada. É verdade, o título é fenomenal, né? Por si só também. Mas a questão do Ninguém Escreve ao Coronel aparece, eu acho que o Judeu Errante, que se eu não tiver enganado, é um dos contos dele também. Então, assim, foi legal dessa vez perceber isso, né? E é isso, gente. Eu acho que assim, cada coisa nova, né? Que às vezes a gente falava, nossa, é mesmo, tinha isso, como é que eu fui esquecer disso? Mas dá vontade de futuramente ainda reler mais vezes, ainda aparecerem mais oportunidades para poder reviver tudo isso de novo, porque eu acho que a experiência de ler 100 Anos de Solidão é uma experiência mágica por si só. É assim, você ri o tempo inteiro, nossa, como que ele pensa nisso? Como que ele fez isso? E eu já li uma coisa também que eu acho muito legal, né? O caso da Remédio Isabela, não vou contar para não ser spoiler, mas que foi porque a avó dele contava essa história para ele. Então ele falava assim: não, eu não invento tudo. Tem muita coisa que a minha avó me contou, então. Então, enfim, é isso, é fenomenal. Dá vontade de escrever assim pelo quarto, todos os personagens, tudo que acontece com eles, para a gente sempre ficar lembrando como que o Gabo conseguiu ser tão genial nisso. Ô, Zélia, é engraçado isso que você coloca, porque assim, na cena mais triste você ri. Gente, eu estava nessa releitura, é engraçado a gente compartilhar, né? Mas eu sempre falo, viu, Zélia, essa coisa do sentido do texto estar também no leitor é muito interessante, porque eu ganhei a edição na época da minha prima, e eu li esse livro com 17 anos. E depois eu lembro que eu achei o máximo tudo, mas agora relendo, né, já com 36 anos, eu fiquei, gente, o que é isso desse livro? E as referências que eu não me lembrava. Por exemplo, eu adoro aquele grupo Francisca Ombre lá, musical. Na hora que eu vi, eu não acredito que é daqui, né? Então, são algumas referências que a gente não se lembrava, né? E aí você falou dessa coisa de rir em alguns momentos. Gente, quem está lendo aí, o que é aquilo? Eu não me lembrava de ter gostado tanto dessa cena como dessa vez. O que é aquilo do fuzilamento do Arcádio? Que ele vai para o pelotão, não é o Aureliano, não, é o Arcádio, que era o filho bastardo, né? Ele vai para o pelotão. Aí passa um filme na cabeça dele, né? E ele fica assim pensando na esposa que está grávida. E aí ele fica assim, nossa, mas o nome não podia ser Urso, podia ser Úrsula, podia ser Remédios, né? E aí ele grita. Eu não lembro como que ele grita. Eu estou só com a edição em espanhol aqui,
Eu vou abrir meu Kindle, que eu acabei dando a minha edição em português, mas ele grita, né, o Cabrones, né, ele grita, Cabrones gritou, viva o Partido Liberal, né, e aí ele é fuzilado. É só esse spoiler, viu, Isa, que eu estou dando, mas esse é bem no começo do livro, assim, do começo para o meio. Mas tem isso, né? E aí outra coisa, Zélia, que a gente estava conversando bem no começo da leitura lá no grupo do WhatsApp do clube, é interessante essa coisa do que nos chama a atenção, né? Porque a Karina Nova, que leu, na época eu até usei isso num capítulo da minha dissertação do mestrado, eu fiquei muito encantada com a coisa da Pilar Terneira, né? Eu pesquisava sobre memória, essa necessidade que a gente tem de memória. Então, quando eles começam a esquecer por conta da peste da insônia, vai a Pilar inventar o passado deles, né? Que é a Inclusive, necessidade. desculpa te interromper, tá, Karina? Porque eu achei muito interessante a frase que você usou para fazer o convite, né? Essa frase do textual aí que você escreveu aí, né? Que as pessoas não sabiam o nome de muitas coisas, era preciso apontar para dizer. Isso aí, na verdade, é o diálogo mais próximo da narrativa literária com a narrativa histórica. Porque o que é isso aí, na verdade? São aqueles colonizadores europeus chegando em terras tropicais, não sabendo o nome, por exemplo, de cachoeira, deram o nome de cachoeira e pronto. Claro que aquilo não chamava cachoeira, né? Deram um nome. Quando viram, por exemplo, uma vossoroca, né? Com aquelas erosões horrorosas, grandes, não tinha nome de vossoroca, deram o nome de vossoroca, ou seja, o colonizador batizando aquilo que ele mesmo não conhecia. Agora, falando agora, me lembrei de uma coisa. A obra de Garcia Marques em Cem Anos de Solidão, para os críticos, a crítica especializada, ela está sendo comparada a Miguel de Cervantes, as obras de Shakespeare. E é interessante, ô Lucas, porque nessa colocação que você faz, né, é porque é a frase que eu usei lá no convitinho, pessoal, avisando, né, do clube, porque fala o seguinte, deixa eu pegar ela aqui, a frase é assim, ó, o mundo era tão recente que muitas coisas não tinham nomes, e para mencioná-las era preciso apontar o dedo para elas. Isso, se a gente ainda for mais a fundo na filosofia da linguagem, é a própria questão da linguagem constituir um mundo, né? E o mundo constituir a linguagem. A gente vai ter uma mesa de discussão sexta-feira que vem sobre linguagem neutra, mais no viés da sociolinguística, porque quando a gente percebe um determinado grupo que não se sente representado no idioma e eles falam assim, eu quero estar nesse idioma, tem a ver com isso, né? Então, é como se aquilo que não tem nome é difícil de estar no mundo. Mas isso é uma outra discussão. Aí eu já faço o convite para sexta-feira que vem, vai ter uma discussão sobre linguagem neutra, né? Que é essa necessidade que a gente tem. E aí o que o Guimarães Rosa também falava de uma forma linda, né? Muita coisa importante, falta nome. E às vezes a gente precisa sim que as coisas sejam nomeadas para que elas sejam lembradas, para que elas tenham seu lugar, né? Mas aí eu estava falando da Pilar Terneira, que na Karina de 20 anos foi a minha personagem, eu achava um máximo aquela mulher olhando o passado das pessoas, né? Passando o rodo nos aurelianos, na família, pegando todo mundo. E hoje, relendo, né, nessa releitura, a mulher da minha vida é a Úrsula. O que é aquilo daquela mulher, gente? E ela vai sobrevivendo às gerações, né? Vai envelhecendo. Eu acho um máximo, vai ficando do tamanho do menino Jesus, né? Que ela vai encolhendo. Mas a Úrsula entrando na cadeia, lá no presídio, e não quer nem saber, meu filho que está aí, eu vou entrar assim, ainda entrega uma arma para o Aureliano. Eu acho aquela cena incrível. Que mulher é aquela? Então, eu acho que a releitura, Zélia, eu concordo com você, tem tanta coisa que eu quero ler que às vezes eu não quero voltar no texto, mas a gente redescobre cada coisa porque o texto nunca é o mesmo, né? Porque a gente mudou.
Só mais uma coisinha para terminar, que eu queria dizer. Um trecho, eu vou terminar só mostrando um trecho que eu achei muito lindo. Eu não sei ler bonito, tá? Eu leio muito mal, assim, de entonação, mas eu achei esse texto formidável. É quando o José Arcádio era todo lá garanhão, né? E o Aureliano, que era mais jovem, ficava ali querendo saber, né? Como que eram essas coisas de amor que ele via, né? Aí é esse trechinho que diz o seguinte: Aureliano podia, então, não só entender, mas também viver como coisa própria as experiências de seu irmão. Porque numa ocasião em que este explicava com muitos pormenores o mecanismo do amor, interrompeu-o para perguntar: o que é que se sente? José Arcádio deu-lhe uma resposta imediata: é como um tremor de terra. É isso, né? Então, é trecho formidável. E agora eu passo aí para quem quiser comentar. Acho que a Isa levantou a mão, né? Vamos lá, Isa. Não, eu estava com a página aberta aqui, você furtou a minha citação. Foi mal. Achei deselegante. Né? Eu ainda, como eu falei para vocês no começo, né, para quem não tinha chegado, eu ainda não terminei de ler, mas eu tô super aberta aos spoilers, eu não perco a vontade de ler. Eu não sou muito de spoiler para assistir. Quando eu vou assistir alguma coisa, eu não gosto muito que me falam, mas para leitura não me impacta muito, não. Ainda mais essas obras muito conhecidas, né, gente? Igual os 100 Anos de Solidão, acaba que a gente sabe muita coisa, mesmo sem. Ou já ouviu muita coisa, mesmo sem ler, né? Eu achei muito. Vou só pontuar algumas coisas que eu achei interessante. Eu achei interessante a ideia de que ali, né, só é um lugar de fato. Macondo só vai ser um lugar de fato quando alguém morrer naquele lugar, né? A ideia de que só um morto poderia ali transformar aquilo num lugar, eu achei isso muito legal. A gente não comentou, eu achei até curioso, eu achei que alguém ia comentar, mas o início da obra, né, considerado um dos inícios, né, umas aberturas mais incríveis da literatura mundial, né? As primeiras palavras, né, de 100 Anos de Solidão, igual eu falo, mesmo que você não tenha lido, com certeza você já ouviu, né? Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. E nessa parte, né, dessa parte, quando a gente chega nessa parte que eles conhecem o gelo, eu acho muito interessante a relação do José Arcádio, né, o primeiro José Arcádio, com o mistério, né? Ele tem uma relação muito... A vida dele era esse contato com o mistério, com o desconhecido, né? Ele se perde completamente em torno disso, né? Tinha colocado aqui também para falar sobre a Estação do Amor, né? Também gostei muito da parte que eles vão perdendo a memória, né? Que a insônia faz eles perderem a memória e ser a palavra que os conecta com a realidade, né? A palavra é o único resquício que faz com que eles se conectem com eles mesmos, com a realidade, né? Por isso que ele sai anotando o nome de tudo quanto é coisa. E o desespero dele é quando eles desaprendessem a escrever, né? E a ler. Aí eles estariam totalmente desconectados com a realidade, né? Porque eles não tinham mais a palavra para resgatar. Também tinha anotado aqui a questão do Francisco Elombre. Eu não sabia que o nome da banda tinha vindo de um personagem de 100 Anos de Solidão, achei o máximo também. Levantando polêmicas, né, gente? Porque eu não. Da outra vez que a gente leu Garcia Marques aqui no clube, a gente leu O Amor do Amor e Outros Demônios, que é maravilhoso. É um dos meus livros favoritos, assim. Da vida mesmo. Eu ainda não sei responder aquela pergunta que a Karina fez, né? Qual que é o seu livro favorito? Eu não sei se vocês conseguem, assim, pensar em uma obra para dizer. Eu quero uma hora parar para fazer essa reflexão para responder na ponta da língua, sabe? Mas eu não consigo. Mas esse é um deles. E nesse livro tem uma relação de um personagem com uma menina muito mais nova, né? E praticamente todas as obras do Garcia Marques, até onde sei, tem um relacionamento de um homem bem mais velho com uma menina muito nova. Então, essa coisa do Aurélio com remédios me deixou chocada, porque eu fiquei assim,
de novo, né? Aconteceu de novo. A Remédios, uma criança, né? Urina na cama ainda, né? E aí o pessoal já li até em alguns lugares essa coisa de que o Garcia Marques poderia ser pedófilo, né? Umas coisas assim. Essa coisa de ficar procurando o autor na obra, né? Essas ideias assim. E eu tenho essa dificuldade de matar o autor, viu, gente? Não é, para mim, não é tão fácil assim só ler e ignorar algumas coisas, porque para mim sempre me choca muito, né? Que, nossa. E uma coisa engraçada que eu contei pro pessoal da curadoria, né, é que durante a leitura eu sonhei que eu fiz o parto da Remédios. Eu sonhei que eu fiz o parto dela e que sobreviveu. Ela morreu, mas o neném, no caso, ela estava grávida de gêmeos, né? Mas eu sonhei que eu consegui salvar um ali. E foi uma das coisas que eu queria contar para vocês, o nível de loucura da pessoa, né? O que acontece. E outra coisa, última coisinha. William, eu vou deixar você falar, eu prometo, tá? Que me chamou muita atenção e casa com esse realismo mágico maravilhoso, essa questão do assassinato do José Arcádio, né? De chegar, a gente ficar ali meio sem saber se foi a Rebeca, se não foi, né? E o caminho de sangue, né? O sangue que vai percorrendo, né? Isso para mim é uma das passagens mais incríveis até do que eu já li. Então, acho que são esses comentários que eu separei aqui. Depois eu leio algum trecho bonito, porque a Karina roubou o meu trecho bonito que eu ia ler. Obrigada, Isa. Will, e aí? Isa, a última vez que eu levantei a mão foi sem querer, juro. Ai, gente, que saudade que eu tava de vocês. Ainda bem que a gente conseguiu hoje ter um tempinho, ainda mais para falar de 100 anos de solidão. A gente veio fazendo faxina, Will. Aí Daqui a pouco eu apareço aqui. Nossa, a Isa falou sobre essa questão do livro favorito. Aconteceu isso comigo em Grande Sertão Veredas. Na metade de Grande Sertão Veredas eu já sabia que seria o meu livro, independente de acontecesse pro final. Eu já sabia que aquilo ali, nada que acontecesse iria mudar. Com Cem Anos de Solidão foi algo bem parecido com isso. Sempre que eu vou ler alguma coisa que assim, é tido como complexo, um clássico, assim, eu sempre procuro ler muita coisa antes e, consequentemente, acabo pegando muito spoiler, né? Mas Grande Sertão, eu tô falando esse comparativo porque sempre me vem à mente, mas tem aqueles grandes spoilers, né, que pode ser que às vezes algum leitor se titubeie para terminar de ler. Mas com Cem Anos de Solidão é impossível que isso aconteça, porque em um parágrafo alguém é apresentado e no outro parágrafo essa pessoa já morre, tem 2 netos, tem 3 filhos e muda. É tanta informação, é tanta coisa que acontece que mesmo que você saiba das coisas, nada muda, porque é muita informação. Então, muitas vezes eu tinha que ir anotando tudo, aí eu li no Kindle, né, então o manuseio é um pouquinho complicado. Eu lembro que eu fiz a minha própria árvore e ficou um esquema, e puxando quem era filho de quem era Arcádio, não sei o quê. Ficou uma confusão. E uma coisa linda que a Karina falou é a questão da forma e do conteúdo, e isso me lembra muito, quando eu fiz umas anotações sobre isso, e depois eu assisti um vídeo da Adélia Prado, que eu mandei esse vídeo para a Karina, inclusive é um vídeo belíssimo, depois eu compartilho lá com vocês, que é sobre essa questão da beleza, da forma e do conteúdo, né? Então, a forma como ele narra coisas que são absurdas, assim, assassinatos, brigas familiares, traições, essa coisa toda, mas é de uma forma tão genial que você lê aquilo como se você estivesse lendo um poema do Drummond. Parece que é a coisa mais meiga e fofa do mundo. E eu acho espetacular, porque é aí que tá a beleza, quando a gente fala de beleza na arte, a gente não tá falando de boniteza, né? Não é o que é bonitinho, fofinho. Realmente essa beleza da forma, né? E do conteúdo que é dito. É mais o como é dito do que o que é dito, de fato. E aí, sempre quando eu vou ler alguma coisa assim, eu tento ver com quais olhos que eu vou tentar ver aquilo. Eu, como bom canceriano que sou, sempre a primeira impressão é sempre a questão afetiva, o amor, aquela coisa toda. E foi assim que eu li a primeira vez, Lendo Solidão. Acho que a próxima eu vou tentar fazer uma coisa mais politizada, vou tentar ler umas coisas da América Latina antes. Inclusive, não sei se o Lucas já viu, mas eu já vi gente fazendo algumas associações com aquele livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, não é isso o título? Depois eu vou procurar para ver, não sei se o Lucas já viu sobre isso, pode falar bem melhor pra gente.
E aí eu ficava percebendo sobre essas coisas, em como que, mesmo com tanta coisa acontecendo, às vezes coisas ruins e tudo mais, como que as pessoas seguiam, né? Como que a Úrsula conseguia como que é o nome da mãe? Esqueci. É a Úrsula, né? Úrsula Iguarã, né? Iguarã, Como que isso. ela conseguia resolver as coisas e contornar tudo aquilo? Ela é peça fundamental, ela é pedra angular no meio desse romance. E aí eu via como que era, além de tudo que acontecia, eles conseguiam seguir. Tinham trechos muito lindos. Tem um trecho do José Arcádio, quando ele fala sobre a geografia da região e tal, que era tanta coisa acontecendo, ele pega, fala, lembro que eu anotei aqui, ele fala assim: era, pois, um caminho que não lhe interessava, porque só podia lhe conduzir ao passado. Eu acho isso uma coisa tão bonita, porque dentro de tanta coisa acontecendo, você vê que Macondo vai, né? A gente vê a ascensão e a gente vê a queda. Mas a gente percebe o tempo todo Macondo indo, nunca tá parado, né? Acontece muita coisa, então é maravilhoso, é maravilhoso. E isso, essa questão das informações e como que essa linguagem dele, esse realismo fantástico, né? É impressionante e muita coisa isso acontecia. Aquela questão das borboletas amarelas, que era uma coisa muito linda. Então, tem uma coisa que eu li, eu ficava, gente, que nível de abstração para uma pessoa escrever uma coisa dessa. E é uma coisa linda e é isso, gente. Era isso que eu queria falar. Estou muito feliz que a gente está conversando de novo. E é isso. Muito obrigado, pessoal da curadoria, Karina, por esse momento de novo. Sempre bom. Will, obrigada, né? Sempre bom te ouvir. E é um livro lindo mesmo, né? Eu acho que é isso que você coloca, essa poesia que perpassa a obra, né? E dizem, né, que uma grande inspiração para o Gabo foi o Kafka, né? Quando ele vê lá a metamorfose, né? Uma estranha manhã, após acordar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa se viu metamorfoseado no inseto monstruoso, né? Dizem que ele falou assim, nossa, a gente pode fazer isso, e eu acho que daí vai ser a força do realismo mágico dele, né? E tem só uma coisinha antes de eu passar aí para o próximo. O Lucas falou aí do trecho do Melquíades, né? Que ele gosta da morte do Melquíades. Gente, o Melquíades é uma figura e tanto, né? E eu fico imaginando o Melquíades, ele morre, né? Só que ele não gosta da solidão da morte e ele volta. E aí essa palavra solidão, essa palavra também eu acho que é uma grande personagem, né? Que as estirpes condenadas a 100 anos de solidão não tinham uma segunda oportunidade sobre a Terra, né? Eu acho que é a grande frase aí do livro, né? É a solidão, essa solidão que perpassa os aurelianos, que perpassa o Arcádio, né? O próprio José Arcádio amarrado na árvore, e aí é uma coisa também para a gente pensar. Mas, enfim, já estou falando aqui pelos cotovelos. É isso. Alguém quer comentar mais? Tainá, cadê a Tainá que não comentou ainda? O que achou? Tô quietinho, eu li ano passado, não lembro muito do contexto todo, assim, de detalhes, assim. Mas realismo fantástico eu acho que é genial, assim. Todas as obras que eu li dentro desse gênero, assim, me conquistaram. Eu acho que é um jeito muito, muito genial mesmo de contar a história, né? De colocar uma coisa meio sobrenatural, uma coisa mística ali para contar algo, né? Então, mais comum, assim. Eu acho que é um jeito muito único de narrar uma história. É isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Podemos caminhar para o final. A Zélia colocou aí também o trecho que ela acha lindo, né? Ela falou que há vários tipos de solidão na obra, né? Taciturno, silencioso, insensível ao novo sopro de vitalidade que estremeceu a casa. O coronel Aureliano Buendia
quase conseguiu compreender que o segredo de uma boa velhice não é mais do que um pacto honrado com a solidão. Ô, Karine, engraçado que nessa segunda vez que eu li, que eu, assim, parece que eu fiquei mais sensível a essas formas inúmeras de solidão que a obra vai mostrando, né? Cada buendia tem o seu tipo de solidão. Então, assim, você tem a solidão da amaranta, né? Que é o medo de se entregar a um amor, a solidão do Aureliano Buendia na guerra e depois na questão da velhice. Então, assim, cada um tem um tipo de solidão e assim, e isso foi uma coisa que eu acho que eu fiquei mais sensibilizada dessa segunda vez que eu li, né? Que, assim, me passou um pouco mais despercebido da primeira. Deixa eu falar uma coisa. Na verdade, vamos lá, Lu. É uma curiosidade a mais. Uma vez, faz uns 2 anos, eu estava fazendo uma reportagem sobre café. Não, mentira, não era sobre café. Era sobre fogão a lenha. Porque tinha aumentado muito naquele ano o uso do fogão a lenha por conta de situações econômicas. E a matéria também reportava um pouco sobre o romantismo do fogão a lenha, não só essa coisa crítica, né, social, mas também tinha um pouco do romantismo, do fogão a lenha ser um lugar de reunir a família e tal. E eu fui parar num povoado aqui no sul de Minas, em São Gonçalo Sapucaí, chama-se São Joaquim, não sei bem, é bem na Fernão Dias mesmo, é o limite entre São Gonçalo e Campanha. E eu encontrei lá uma fazenda, assim, um sítio, né, muito antigo, a casa tem mais de 100 anos, mas é uma pequena propriedade, assim, eles têm pouco café, mas é um pessoal tradicional. E eles colhem café, o pessoal colhe café chamado café especial. É um café tipo exportação, com várias nuances diferentes no sabor, então tem um jeito todo diferente de ser produzido, de ser beneficiado. E esse café responde pelo nome de Amaranta, café Amaranta, porque a dona da lavoura é fã de Garcia Marques, é tão fã que ela foi em Aracataca conhecer a vila, né, de Garcia Marques e saiu de lá mais apaixonada ainda. Quando ela voltou, ela fundou o Café Amaranta. Até pouco tempo atrás, ele era vendido ali no Coisas da Roça, de Varginha. É um bom café, um excelente café. Uma curiosidade. E eu gostaria de aproveitar já aqui para agradecer muitíssimo a oportunidade de compartilhar com vocês sobre esse autor, que para mim é também uma forma de eu me expressar. Eu também vejo o mundo através dos olhos de Garcia Marques e vou ver para sempre. Para mim, ele é uma pessoa importante. É alguém da família. Nós que agradecemos, Lucas. E que história boa da Amaranta, né? A Isa está colocando aí no chat que adorou a Amaranta. E eu compartilho da opinião da Zélia. Eu tive vontade de dar uns tapas na Amaranta. Deixa a menina casar, né? Não, aí depois ela encontrou o José Arcádio, aí que você viu que, né, que o negócio dela era outro, né? Eu adorei que ela encontrou o José Arcádio e falou assim, nossa, era por causa desse Pietro aí que eu tava, né, que eu tava brigando com a minha irmã. Eu amei, eu fiquei com dó. Primeiro eu achei ela terrível, depois eu fiquei com dó quando ela queima as mãos e tal, mas eu adorei. Só que assim, você falou que você não terminou a leitura, né, Isadora? É porque a Amaranta é aquela coisa, ela é terrível, aí depois você fica com dó, aí depois você acha ela terrível, aí depois você acha ela mais terrível, aí depois você fica, nossa, coitada. É muito complicado. A minha relação com a Amaranta é muito conflituosa. Eu também, eu tive vontade de dar um chacoalhão nela. Para de ser invejosa. Mas é uma personagem. As mulheres são muito fortes, né? As mulheres e os homens também, né? Mas eu vou puxar, óbvio, para o meu lado aqui. As mulheres são incríveis mesmo. Gente, sabe uma coisa que eu achei curioso, que eu vi ele dando numa entrevista? Que quando ele foi para receber o Nobel, né? Tinha que usar fraque, vocês viram isso? Tinha que usar fraque, e ele ficou revoltado. Ele falou assim, não, aqui fraque, para mim, tem uma memória péssima. A gente só vê fraque aqui na Colômbia quando as pessoas estão no caixão.
Então, não, eu quero usar uma guaiabeira, que é um traje típico, né, da América Latina e que tem também toda uma representação política ali. E ele vai, então, assim, até os vídeos dele lá para receber o Nobel é interessante, que está todo mundo de fraque preto ali e tá ele com aquela goiabeira branca, né? Eu achei o máximo. Sabe o que ele disse nesse dia? Para a rainha da Suécia, ele falou assim, na verdade eu não sou escritor. Falou sério, não sou escritor. E ela disse, como assim? Não, você é escritor. Não, eu não sou escritor. Na verdade eu sou maestro de rumba, que é aquela dança lá típica deles, né? Porque ele foi junto e levou junto uma comitiva de pessoas que fizeram uma auê lá naquele palácio lá real da Suécia. Fizeram uma festa, assim, digna, né, dos recantos mais folclóricos desse nosso continente. Né? Ai, que delícia. A gente podia ficar aqui, né, pessoal? Mas tem que fazer a janta, tem que arrumar. Eu vou replicar né? aqui. Quarta já dá para tomar uma. Já está para metade do fim, né? Queridos da minha vida, alguém quer comentar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Podemos encerrar. Replicando aqui o link de presença. Ô, Karina, só queria falar, eu tô com um clube de leitura da pós, né? Nasceu ali na especialização que eu tô fazendo. E a gente também vai ler Garcia Marques, a gente vai ler Notícia de um Sequestro. Então, encontra dia 2 de dezembro. Ele é um clube também, assim, a gente comenta, né, o que a gente achou, o que a gente pensou, as nossas impressões sobre a obra, mas a gente também tem tentado pensar uma aplicação para essa obra em sala de aula. Então, a gente comenta, né, quais possíveis coisas poderiam ser colocadas, né, como que essa obra poderia se aplicar no contexto escolar, né, pensando aí, tentando trabalhar um pouco essa parte do letramento literário, né, a formação de professores leitores. Então, fica o convite para quem é professor, para quem não é, né, e para quem gosta muito Manda depois, Isa, lá no grupo, manda para a Tainá também postar lá no Instagram o convitinho. Tá? Vou mandar. Eu não faço os convites bonitos igual da Tainá, porque a Tainá tem um senso estético bem melhor do que o meu, né? E a minha formação publicitária é no Canva, né? Então você já viu, né? Mas aí eu mando sim. Ô, Karina. Queridos, queria agradecer, eu adorei participar do clube, viu, gente? Espero, sim, se for continuar online, participar outras vezes. E tô falando até demais, né? Primeira vez que eu tô participando. Mas, assim, eu queria só falar um trecho que, para mim, é o melhor. Né? Na verdade, tem vários trechos que são melhores, que é aquele que o mundo terá se fodido de vez no dia em que os homens viajarem de primeira classe e a literatura no vagão de carga. É um dos fenomenais, assim, muito engraçados também. Zélia, depois disso não tem nem mais nada a dizer, a gente já pode acabar. É só agradecer mesmo, venha sempre. Amei você aqui. Pessoal, sintam-se todos muito abraçados, muito... Lucas, nem tenho palavras para agradecer. A gente vai querer você sempre aqui. Você tinha que ter sido menos legal, tá? Porque agora a gente vai querer sempre. E é isso, pessoal. Deixa eu falar um negócio sobre a Karina. Peraí, deixa eu falar um negócio sobre você, então, aproveitando aqui. Eu nunca saio de uma conversa com a Karina sem aprender alguma coisa, juro. É uma das conversas mais ricas que eu tenho e uma das amizades mais afortunadas que eu fiz nessa vida. Obrigado, tá, Karina? Cultura inútil, gente. Eu só ensino cultura inútil. Eu só falo bobagem. Eu só queria lembrá-los também que a gente tem um cupom de desconto em parceria com a Companhia das Letras. Agora chegando as compras de Natal, final de ano. Então, o cupom é Clubes Companhia 30, dá 30% de desconto em qualquer livro dentro do site da Companhia das Letras. Pessoal, só os recadinhos, então. Quem está participando daquele projeto paralelo, né, do clube, que é a leitura das obras da FUVEST com os alunos das escolas públicas. Semana que vem tem o nosso último encontro, nós vamos falar sobre Drummond, e o outro é o 9 Noites, né? Então, é a derradeira desse encontro. E é isso, aí a gente vai decidir, dependendo da adesão do que vocês votaram aí no
no formulário, a gente vai decidir se vai ter ou não o Amigo Oculto Literário, mas já estamos planejando o clube de 2022. Então, se vocês tiverem ideias, sugestões, a gente já está com algumas ideias. O clube é nosso, né? Então, cada temporada a gente define o que vai ler, o que não vai. Esse ano, só para vocês saberem, a gente definiu que leríamos os premiados, né? Então, a gente foi no Jabuti e Nobel. Então, ano que vem, também estamos com algumas ideias. Toda sugestão é bem-vinda, tá bom? Então, é isso. Eu agradeço mesmo. Tenham aí um bom descanso. E literatura, né, na primeira classe aí da vida de vocês. Um beijo e até a próxima.